O que você esperava? Que tudo sumisse magicamente? Que você nunca mais precisasse tocar nesse assunto e que as coisas simplesmente funcionassem pra você naturalmente, porque agora você é adulto e você não precisa mais tocar nesse assunto. Que saco falar dos traumas, que saco falar dos problemas. Eu não preciso disso. Eu sigo minha vida livremente. Não tenha nada que me prenda ao meu passado. Eu não preciso de nada disso. É isso que você fala pra você todos os dias. Que você não precisa, que não necessariamente isso toca em você. Só que você tá mentindo. Isso é mentira. Você precisa, sim, tocar nos seus traumas. Você precisa, sim, falar sobre o que aconteceu com você. Porque se você não falar com o que fizeram com você, você vai fazer isso com outras pessoas. E melhor e pior, você vai fazer isso com você repetidas vezes. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a como você se curar do trauma causado pelos seus pais. Bem-vinda, girls, a esse vídeo. Eu me chamo Ana Carla e esse canal é A Rainha. Vamos lá. O trauma causado pelos pais é uma coisa muito pouco falada. A gente não fala sobre as coisas que nossos pais fizeram com a gente, ou já fez, ou fazem, continuam fazendo, não importa. Não se fala sobre isso, porque os pais são algo sagrado. E algo que diante da Bíblia e diante de Deus nós temos que honrá-los. Sim. Não significa que eles não têm responsabilidade por aquilo que fizeram conosco. Assim como nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu falo e faço com o meu filho. Assim como os meus pais tiveram responsabilidade sobre o que fizeram comigo. Vamos lá. Primeira parte. A primeira parte é o reconhecimento do trauma. Eu entendo o fato de você não querer reconhecer. Por quê? Muitas das vezes, quando nós fomos traumatizados pelos nossos pais, nós temos muitas dúvidas dentro da gente. Então a gente tem muita dúvida de reconhecer, será que aquilo foi trauma ou foi correção? Será que aquilo foi realmente trauma ou foi educação? Ou foi parte daquilo que ele deveria me ensinar? Deixa eu te explicar uma coisa bem simples. Como você vai diferenciar ou fazer essa diferenciação dentro do seu reconhecimento do trauma. Se teve o trauma, não é educação. Educação não traumatiza. Vamos lá, vamos de novo. Educação não traumatiza. Educação ensina. Se o seu pai ou sua mãe queria te deixar uma lição, ou seu avô ou seu avô, quem te criou, queria te deixar uma lição, se depois dessa lição você ficou traumatizado, aquilo marcou você, aquilo traumatizou dentro de você, fez um trauma. O que é um trauma? Uma ferida, um choque, um rompimento, uma rachadura. Se houve essa ferida, esse choque, esse rompimento, essa rachadura emocionalmente dentro de você, em relação a qualquer assunto ou área, ou caixinha, ou especificidade dentro de você, se isso aconteceu quando ele quis te dar uma lição ou ela quis te dar uma lição, isso não foi lição, isso não foi educação, isso foi trauma. Lições e educações não geram traumas. Lições e educações geram um reconhecimento do que ele quis dizer, um reconhecimento, um aprendizado. Se gerou trauma, não foi uma lição, não foi educação. Foi um processo traumático, foi uma atitude traumática. Isso é muito mais comum do que parece. Eu sei que eu falando dessa maneira, assim, desse jeito, sentada aqui de maneira simples, conversando com você, você vai querer descredibilizar o trauma. Você vai querer descredibilizar até mesmo o que você sofreu. Por quê? Porque é seu pai, é sua mãe. E de fato é o seu pai e a sua mãe. Só que você precisa entender de uma vez por todas que, mesmo sendo o seu pai e a sua mãe, eles são responsáveis por parte de uma parte triste do seu emocional, de uma parte triste das suas crenças, de uma parte triste do seu eu machucado, do seu eu inferior, de uma parte muito triste da sua criança interior. Eles são responsáveis por isso. E é muito difícil, principalmente pra mim, foi muito difícil reconhecer que a minha mãe era responsável por parte da maior base de traumas que eu tinha, da criança interior chorando que eu tinha. Por quê? Porque ela era minha mãe. E mesmo ela fazendo coisas que me traumatizaram muito, ela também fez coisas muito boas pra mim. E a nossa cabeça faz uma soma zero conforme a gente vai crescendo. A gente decide e fala, eu tenho que escolher. Ou eu vou amar minha mãe, ou eu vou odiar minha mãe. Ou eu vou me amar meu pai, ou eu vou odiar meu pai. E deixa eu te explicar. O sentimento e a paternidade, a sua lição com o seu pai, o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe, ele deve ser mais complexo do que isso. Deve ser melhor do que eu amo ou odeio. Não funciona assim. Os seus pais, eles são pessoas boas
Muitas das vezes não são. Seu pai pode ser um psicopata, sua mãe pode ser uma narcisista, com personalidade narcisista, eu não sei. Mas, independente disso, o seu pai e a sua mãe foram pessoas boas que quiseram te dar educação. Ponto. E vai ter parte deles, parte da educação que foi boa. Parte da educação que foi boa. Parte da infância que foi boa. Mas você, como adulto, precisa sofisticar a sua relação com seus pais na infância. E precisa ser não só alegria e tristeza, bom ou ruim. Não. Teve partes boas, reconheça. Teve muitas partes boas, muitas coisas incríveis que vocês viveram, coisas maravilhosas, lições incríveis que ela ou ele te deu. E teve as partes ruins. Você precisa reconhecer essas partes ruins. É muito comum na vida de uma pessoa que sofreu traumas ou viveu com uma mãe narcisista ou que teve o comportamento narcisista, ela apagar o que a mãe fez de ruim e ela só colocar o que aconteceu de bom. Ou ela só lembrar do que foi ruim. É muito fácil a gente fazer essa soma zero. É natural pra gente fazer essa soma zero. Tipo, ou só foi ruim ou só foi triste. Foi bom, mas também foi ruim. Foi ruim, mas também foi bom. Você precisa... É complexo. Não é simples. É complexo. Mas a primeira coisa que eu diria pra você é reconheça que você sofreu um trauma. Porque conforme você vai crescendo, o seu pai e sua mãe vão fazer coisas incríveis pra você. E você fica, como que eu vou sentir raiva dessa pessoa? Como que eu vou ficar triste? Você precisa legitimar o seu sentimento. A sua raiva e a sua tristeza, daquele trauma que você sofreu, eles existem. Eles são legítimos. Você não pode ignorá-los. Eles não vão deixar de acontecer porque você ama ou porque o seu pai hoje, sabe, te deu um carro zero ou ajudou você a cuidar do seu filho, ou foi uma boa avó. Nada disso vai substituir a criança interior que sofreu lá atrás ou o trauma que você viveu lá atrás. Nada disso substitui. Mas o que eu posso te dizer é, com toda a plena certeza, você pode mudar isso, a sua relação com seu pai e com a sua mãe. A primeira coisa é reconheça. A segunda coisa é responsabilize-os. Responsabilize-os. Não importa o quão bom eles tenham sido, eles te traumatizaram. Responsabilize eles. Eles têm responsabilidade. Assim como eu tenho responsabilidade com meu filho. Eu já sou mãe. E se eu traumatizar o meu filho, gritar, bater, espancá-lo, machucá-lo, feri-lo, envergonhá-lo, eu vou me responsabilizar. Primeiro, diante de Deus. Você sabia que no julgamento final você vai dar conta do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Você vai dar conta de todas as pessoas que Deus te deu. De tudo que você investiu, que Deus te deu. E eu vou me responsabilizar diante de Deus no meu juízo. Eu vou prestar conta do meu filho. Assim como Deus vai pedir o juízo da minha mãe, do meu pai, e da sua mãe, do seu pai. Ou de quem te educou, da sua avó. E Deus deu responsabilidade de você na educação, você como criança na educação desses adultos. E eles terão que responsabilizá-los. E também tem a responsabilidade emocional. Você tem que responsabilizá-los. Porque é uma questão muito natural, principalmente da menina com a mãe, da mãe ser uma boa avó, ou fazer uma coisa muito boa para ela no futuro, e também ela lembrar das partes boas e ela não conseguir de maneira nenhuma responsabilizar aquela mãe, porque ela vai falar, não, mas a minha mãe fez isso de bom. E aí ela vai ficar compensando. Ela vai compensar. Eu compensei durante muitos anos. Eu dizia, eu não posso ficar triste com a minha mãe, porque minha mãe fez isso por mim. Eu não posso ficar com raiva da minha mãe, porque minha mãe fez isso por mim. Eu não posso dizer que minha mãe me traumatizou, porque ela também me ajudou muito. É indiferente. Você tem que responsabilizá-los pelo que eles fizeram com você. Se você foi machucada, você merece, essa ferida merece atenção. É muito natural alguém se machucar ou se ferir na rua e todo mundo parar para observar uma senhora cair, uma criança tropeçar e se perguntar, tá tudo bem? Você está bem? Eu faria isso pelo outro. Por que você não faz por você? Ou pela sua criança interior? Porque você não quer responsabilizá-la. Você não quer responsabilizá-los. E você tem que responsabilizá-los. Responsabilize-os pelo que eles fizeram você viver. Não precisa jogar o dedo na cara deles, nada disso. Isso é sobre você, não é sobre eles. Você precisa virar essa página, não eles. Entende? Então, é sobre você. Você pode falar, eu amo a minha mãe, ela foi boa pra mim, mas ela errou naquilo. Ela fez aquilo comigo, aquilo foi horrível, foi uma atitude ruim. Ela não deveria ter feito isso. Eu não merecia aquilo. Responsabilize-os.
Eles têm responsabilidades. Educar uma criança é dar saúde financeira, emocional e estabilidade emocional também. Então, quando o seu pai ou sua mãe acordavam bravos e gritavam ou quebravam alguma coisa na sua frente, imagine isso para uma criança. Uma criança a qual o mundo é o preto e branco. Ele não tem cor ainda. Os pais estão dando as cores para essa criança. Ela vai naturalmente ficar traumatizada ao ver briga, ao ver discussão, ao ouvir palavras de ofensa. Isso não é natural. A próxima coisa é não naturalize o trauma. É muito comum, porque eu fiz isso, eu naturalizei, eu falei, não, a minha mãe, ela falava assim comigo porque ela teve uma criação ruim, e porque ela falava assim comigo porque ela teve uma criação ruim, ela não foi criada de maneira saudável, a mãe dela não deu amor pra ela, e ela falava assim comigo porque ela tava muito estressada. Não é desculpa, não é desculpa, não é desculpa. Eu entendo o fato da sua mãe e seu pai, na sua época de ter te criado, estar pensando em apenas na sobrevivência. Mas isso que se dane, não é sua culpa, não é culpa da criança. A criança não tem culpa de ter sido, de nascer num período de crise. A criança não tem culpa dos pais não conseguirem sustentá-la o suficiente ou dar o conforto que os pais gostariam. Apesar que você, quando criança, nem queria saber disso. Meu filho, ele não tá nem aí se eu tenho dinheiro ou não. Ele quer dormir agarrado comigo de conchinha, ele quer meu afeto. Ele não quer meu dinheiro. Ele não quer o parquinho do shopping de R$40 a hora. Ele não tá nem aí pra isso. A criança só quer se sentir validada. A criança só quer se sentir pertencente. Você também queria se sentir assim naquela época. Da mesma maneira que não é responsabilidade do meu filho eu ter uma vida boa ou não, indiferente dele ter vindo ou não no período de acidente, ou eu quis, ou eu não quis, foi premeditado, foi querido, foi esperado, não importa. A criança, ela não é culpada. Você não é culpado. É indiferente, não é desculpa. Não fique criando desculpa. Não fique criando justificativa de, mas a minha mãe fez isso comigo, meu pai, porque ele veio da roça. Não importa se ele veio da roça. Tem mães e pais que vieram da roça e não machucavam seus filhos. Tem mães e pais que vieram da roça e não gritavam com seus filhos. Tem mães e pais que vieram da roça e não diziam que eles eram lixo, bosta, não deveriam ter nascido. Tem mães e pais que viviam em situação de muita pobreza mesmo, de miséria, e dava amor aos seus filhos. Então isso não é desculpa. Por isso que eu digo que vocês têm que responsabilizá-los. E não mediar o conflito. Não media, não. Meu pai e minha mãe foram bons pra mim. Foram muito bons. Erraram. Errou. Me traumatizou. Gritou. Me bateu. Me deu uma coça sem motivo. Sabe aquelas eu não podia olhar pra minha mãe. Diferencie a boa educação, uma educação disciplinada, uma educação respeitosa, com uma educação de espancamento, de ofensa, de humilhação. Isso não é lição. Isso não é lição. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso. E eu sei que você tá olhando pra mim e tá dizendo, isso é muito mimimi. Isso é muito mimimi. Eu não sei por que a rainha tá falando sobre isso. Isso é muito mimimi. Não é mimimi. Não é. Você precisa responsabilizá-los, parar de mediar e dar responsabilidade pra eles. Porque assim você vai se tornar uma pessoa melhor. Pare de repetir o que você viveu. Se você não curar o que você viveu, você vai repetir o que você viveu. Você vai fazer de novo e de novo. Eu não sabia os conflitos que eu tinha dentro de mim até eu casar, sair de casa e ser mãe. Quando eu casei, saí de casa e fui mãe, eu sabia exatamente o que eu estava sentindo. Porque eu reaplicava exatamente a mesma coisa com meu filho. Eu gritava com meu filho, eu batia no meu filho quando eu estava estressada. Se eu tinha um problema em casa ou comigo, eu me comparava muito com as pessoas, coisas que vieram da minha infância, da minha mãe, eu fazia a mesma coisa com meu filho. Então, pare de replicar. Como que eu paro de replicar, Ana Carla? Estude você. Procure por que você tá tão estressada nesse ponto. Por que você tá tão triste nesse ponto? Porque a sua mãe ficava triste com você nesse ponto. Porque o seu pai ficava triste com você nesse ponto. Você se sentia invalidado. Existem muitas crenças que você tem que não são suas. São introduzidas dentro de você. Nós somos como um computador. Nós viemos com um software limpo. E aí, a sua mãe e seu pai, eles trazem uma programação, um tipo de Windows, e eles instalam em você.
E a partir daí, você vai funcionar com esse Windows. Para e pensa, você é adulto agora. Você não tá mais na década dos 90, você não é mais criança. Para e pensa. Eu quero continuar com esse software dentro de mim. Eu quero continuar com esse Windows dentro de mim. Eu quero mudar a minha programação. E aí você vai se perguntar, quero continuar com essa mesma programação? Não. Então agora é a hora de você falar, eu preciso mudar isso. E é quando você coloca na sua cabeça do eu preciso mudar isso que as coisas realmente mudam. Porque você é a única pessoa que pode mudar isso, só você. Não deixe que isso afete a sua personalidade. Você não é o que ouviu que era. Nós que sofremos traumas. É muito fácil a gente voltar para aquele eu, aquela criança indefesa, aquela criança que precisava de ajuda e ninguém podia ajudar, e aquela criança que se sentia feia, que se sentia impotente, que se sentia insegura, que tinha medo, que ficava o tempo todo em alerta, porque não sabia o que ia acontecer, qual humor estava, a situação da casa, ou a situação financeira, ou a situação emocional, que não podia contar uma novidade ou uma alegria, porque ela se sentia sozinha. Então é muito fácil você voltar para esse mindset, é muito fácil você voltar para esse lugar. Mesmo você adulto, tendo a sua vida, responsabilidade, crianças, filhos, você pode voltar para isso. Então preste atenção, não permita-se voltar para aquela criança assustada. Agora você pode mudar a sua história. Você é o ativador, você é o causador da sua história. Você pode mudar tudo. Você é o responsável por criar uma vida linda para você. Você é o responsável por fazer uma vida incrível. Você pode se acalmar. Você pode se dar amor. Se dê amor. Se dê amor. Se dê carinho. Se dê validação. Muitas pessoas vivem numa eterna busca de validação dos outros, fazendo 300 faculdades, 300 pós-graduações, 300 milhões e trilhões de dinheiro, não porque é a realização pessoal da vida dela, mas porque ela quer a validação dos pais ou da mãe que ela não teve. Validação do pai que não achava que ela fazia alguma coisa boa o suficiente. Quando os pais ouviam uma realização dela e falavam, você não fez mais que a sua obrigação. Eu fui uma criança que fui muito, muito elogiada pelos outros, mas eu não era elogiada pela minha mãe. E é uma coisa que ocorre até hoje. Até hoje. A minha mãe não me elogia. E eu sei disso. Tá tudo bem. Eu me elogio o suficiente. Eu dou pra mim o que eu não recebi da minha mãe. Eu dou pra mim o que eu não recebi da minha mãe. Eu dou pra mim o que eu acho que eu mereço. Já o meu pai foi extremamente diferente, eu vivi no meio dos opostos. O meu pai, ele é um cara extremamente amoroso, extremamente validativo emocionalmente, ele é extremamente presente de maneira visceral. Então, o meu pai foi quem me salvou na minha infância de verdade. Isso me deu uma gana muito, muito forte. Então, é muito normal as crianças que sofreram abuso ou que cresceram com mães com atitudes mães narcisistas, é muito normal vocês quererem sucesso de maneira estrondosa, porque vocês querem provar para si mesma que você consegue por si só. Isso é natural nosso, isso é nosso. Só quem sofreu esse tipo de abuso ou esse tipo de violência emocional sabe. É natural que você esqueça quem ela é ou quem ele é. Se seu pai foi uma pessoa muito abusadora, ou muito controladora, ou com muita raiva, ou muda de humor rápido, ou te critica de forma passiva-agressiva, você vai tentar esquecer para se defender, mas isso é autossabotagem. Não se esqueça da personalidade do seu traumatizador. Ele não vai mudar. Ela não vai mudar. Eles não mudam. Eles têm 40, 50 anos de carcaça. Você acha que com diálogo você vai mudar alguém? Não vai. Você acha que com um vídeo motivacional você vai mudar alguém? Não vai. Você acha que com um vídeo no YouTube que faça ele reconhecer? Não vai. Primeiro, é muito difícil eles reconhecerem o erro. Segundo, eles não vão mudar. Você pode trazer o terapeuta na frente deles, o medicamento, o psiquiatra, tudo. Eles não vão mudar. A mudança não tem que vir deles. Não queira que eles mudem. Não queira que eles mudem. Queira que você melhore a sua vida. Não queira que eles mudem, eles não vão mudar. A minha mãe não mudou. Minha mãe melhorou, mas não mudou. Minha mãe melhorou. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela não mudou. A índole dela de se irritar fácil continua lá. Então é só você apertar um pouquinho que ela explode.
aparece. Traz de volta. Não tente mudá-los. Eles não vão mudar por você. Eles não vão mudar por ninguém. Não vão mudar. Quando eu disse pra vocês lá no início, responsabilize-os, porque eles têm responsabilidade, é porque eles têm. Não tente mudá-los. Esqueça. É impossível. Você não muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você não pode mudar ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Você não pode mudá-los. Você não pode mudar sua mãe ou seu pai. Não pode. Você não pode mudar uma pessoa narcisista, uma pessoa psicopata, uma pessoa que viveu atrás de uma mulher que viveu atrás de outros homens, que tem a síndrome de borderline, que deixa filho, que te deixou para trás, que fez você se sentir vazia. Você não pode mudar essa pessoa. Para de tentar mudar o seu pai ou sua mãe. Para! A única coisa que você pode fazer é mudar a si mesmo. Mude a si mesmo. Melhore a si mesmo. Melhore a sua vida. Alcance o máximo que você puder nessa vida. A próxima coisa é: entenda o quanto isso foi ruim. Aceite que foi ruim. Chore o quanto você tiver que chorar. Pegue um papel, escreva os momentos que você se sentiu sozinha, com dor, triste. Isso é válido. Ninguém viu, porque às vezes eram seus pais. Ninguém viu. Ninguém viu. Eu tenho diversas histórias de tio, parente, não sei o quê, de me ver chorando de soluçar porque eu apanhei demais, ou porque eu eu desobedeci. Na cabeça da minha mãe existia algum motivo e eu apanhava muito, e eu era muito ofendida, mas apanhar pra mim nem doía, de verdade. Eu ia adorar apanhar. O que me machucava como menina, mais emotiva normalmente do que os homens, eram ver as palavras de abuso, as palavras de terror. Isso que era ruim. E isso não sai da nossa mente, isso não sai do nosso emocional. Então não deixe que a sua vida boa faça você esquecer daquele período. Eu não quero que você esqueça. Você não é a vítima, você não é mais a vítima. Mas não esqueça o quanto foi ruim aquilo. Não esqueça. Por quê? Porque você não pode esquecer, você não pode deixar aquela mesma pessoa fazer isso com você de novo. Não deixe. Não importa se é seu pai ou sua mãe. Não deixe fazer isso com você de novo. Ei, não fale comigo desse jeito. Se defenda agora. Imponha limites. Imponha limites. Você não vai falar assim comigo novamente. Eu nunca desrespeitei a minha mãe. Nunca desrespeitar a minha mãe, não. Eu só atacava quando eu me sentia ofendida. Mas desrespeitar, nunca desrespeitei. E nunca vou desrespeitar. Porque isso não é minha índole. Não é sobre mim. Entende? Eu não vou fazer isso. É sobre ela. Porém, os períodos de tristeza que você sofreu, não esqueça deles não. Porque eles podem voltar. Seu abusador psicológico ou físico, porque eu também apanhava muito fisicamente. Eles são o melhor gatilho pra te fazer voltar ao inferno que você viveu. O melhor. Então você pode, eu tô num período muito triste, vou comer sorvete. Não. Agora, se você tá no período perto da sua mãe e ela começa ou perto do seu pai e ele começa a voltar a essência, voltar, eles não mudaram. Lembra o que eu falei? Eles não mudaram. Então eles podem parecer muito bons, ou vira e mexe, ele vai voltar a te atacar. Ela vai voltar a te atacar. Vai voltar a fazer o que sempre fez. Vai voltar a te machucar. Vai, porque eles não mudam. E não vão mudar por você, não vão mudar por ninguém. Ele já tem 40 e poucos anos, filha. Já tem 50 e poucos anos, filha. Não mudou, você acha que por você vai mudar? Não vai. Você acha que vai mudar porque... Não vai. Então, eles são as principais pessoas que podem te machucar. Então, não deixe que isso aconteça. Coloque limite neles. Não fale comigo desse jeito. Abaixe o tom. Não, aqui você não faz isso. Comigo você não faz isso. Comigo você não me trata desse jeito. Acabou. Eu não sou mais criança. Eu não vou deixar você me ofender. Você não vai me ofender mais. Responda isso. Porque muitas das vezes você tem que conviver com aquela pessoa. Mas se for impossível, vai embora. Vai embora. Saia do lugar. Não fique bebendo veneno que vai te matar lentamente. Saia do ambiente. Saia da casa. Saia do bairro. Saia da cidade. Saia do país. Não precise você ficar lá.
Só saia, vai viver sua vida. O seu pai ou sua mãe que te traumatizou ou te feriu, isso não foi bom. Isso não foi legal. Não tem por que você normalizar isso. Então saia desse ambiente. Mesmo que seu pai e sua mãe tenham mudado muito, evoluído muito, saia de perto das pessoas que te traumatizaram. Mesmo que você os ame. Eu amo a minha mãe, mas eu não fico perto dela. Eu moro longe, bem longe. Põe um limite na nossa relação. Põe um limite. Eu amo meu pai mais do que tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas eu preciso impor limites. Eu preciso impor limites. Eu preciso impor direitos na nossa relação. Eu preciso impor diretrizes na nossa relação. Porque eu não vou permitir ser abusada novamente. Eu não vou permitir ser machucada novamente. Ninguém vai mais me machucar. Então, é por isso que eu digo, vocês acham que me machucam? Não me machucam. Eu já fui machucado o suficiente. Era pra você ter sido protegida. Era pra você ter sido acolhida. Era pra você ter sido amparada e você não foi. Você não foi. Então agora tá na hora de você fazer isso por você. Se defenda. Se defenda. A próxima coisa é, identifique aquilo que ficou mais enraizado em você. E no meu caso foi a minha autoestima e a minha autoimagem. O meu valor próprio, na verdade tudo. Toda a minha identidade foi destruída. Toda a minha identidade foi destruída. Toda a minha identidade foi dilacerada. É difícil até falar. É difícil até lembrar. É difícil. São coisas que eu não... Se eu falar, eu acho que o vídeo sai do ar. Eu não posso descrever pra você o quanto que eu fui machucada. Não tem como eu descrever em palavras. Mas eu posso te dizer o quanto eu me reconstruí. Isso eu posso te dizer. E eu me reconstruí todas as vezes. Eu levantei todas as vezes por mim. Eu melhorei. Eu busquei ser uma mãe melhor pro meu filho. Eu busquei ser uma esposa melhor pro meu marido. Eu busquei ser uma mulher melhor pra mim. Sabe? E isso eu fiz dezenas e dezenas de vezes. Então, você acha que me destrói? Não. Você não me destrói. A principal pessoa que devia cuidar de mim me machucou. Essa é a pior dor que uma criança pode sentir. Insegurança, isolamento. É a pior dor. Impotência, solidão. Tão pequeno, tão jovem, mas já vivendo tantas coisas complexas. Não pense que o nosso cérebro, ele é ingênuo, não é. Nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele percebe que você está vivendo dor e ele começa a te anestesiar em algumas coisas. E começa a ser natural para você algumas coisas, para você não sentir dor mais, para não ficar sensível. Então, se seu pai te ofendia, você é um fracassado, você é um lixo. Falava isso pra você, você é um lixo. A primeira vez doeu, a segunda doeu, a terceira doeu, a quarta doeu mais ou menos. O seu cérebro, o seu sistema emocional vai começar a acreditar naquilo. Eu sou um lixo, de verdade. Realmente não valho nada. Eu não tenho valor, sou preguiçosa, sou porca, sou sujo. Eu não vou conseguir nada na vida mesmo. Ele normaliza aquilo, faz um alicerce com aquelas crenças, para que você não se fira mais. Você não vai se ferir, porque você já acreditou que é verdade. Então, quando ele disser pra você, você é um lixo, você vai falar, tudo bem, não dói mais, eu já acreditei, eu sou mesmo. O cérebro, ele se modula ao ambiente. Ele se modula. Então, o cérebro da criança, ele vai crescendo assim, conforme o ambiente que ele foi colocado. Então, o seu cérebro, ele tá todo sujo. Você tá cheio de mentiras dentro de você, só que você acredita que é verdade. Porque você cresceu num ambiente tóxico. Num ambiente tóxico. Eu literalmente apanhei até chorar. Até chorar. Porque eu fui tirar uma foto de documento de identidade com o cabelo partido e cheio de presilhas. E era pra eu estar mais arrumada, eu acho, naquele dia. Eu apanhei muito. Até chorar. Por causa de uma foto. 3x4. Que eu poderia tirar outra. Não teria validade. Não teria nenhuma importância nisso.
E é muito natural a criança que cresceu com um pai ou uma mãe tóxica, é muito natural ela normalizar o abuso. Então eu comecei a normalizar, quando eu fui crescendo, eu comecei a dar mais valor a coisas do que às pessoas. Porque se eu apanhava por estar feia na cabeça da pessoa, eu apanhava por estar feia, mal arrumada, mal comportada, eu comecei a me preocupar muito com o externo. Porque você fica em alerta. O que eu tô fazendo de errado? 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 Eu preciso fazer. Eu não posso errar, porque se eu errar eu vou apanhar. Porque se eu errar vão gritar comigo. Então. E você cresce desse jeito. Você cresce. Será que eu tô bem? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que tá tudo certo? Porque você fica o tempo todo em alerta, o tempo todo querendo aprovação, o tempo todo não querendo. Você não quer nem aprovação, você não quer nem amor. Você acha que nem merece isso. O seu nível de merecimento fica muito baixo. Você acha que nem merece isso, porque você só quer não apanhar, só quer não errar, você só quer não que gritem com você de novo. É só isso, você só foge disso. Então é natural que você cresça se preocupando mais com a opinião dos outros do que com a sua própria. Porque você não foi ensinada a ser validada. Você não foi ensinado a ser importante. Então agora eu falei sobre o trauma e agora eu vou falar sobre como você cura esse trauma. A primeira coisa é, você é a pessoa mais incrível que eu conheço em toda a face da Terra. Eu preciso dizer isso pra você. Você é incrível. Você não tem noção do que você é. Você é tão poderoso, tão poderosa, você é tão lindo, você é tão incrível que eu fico abismada de você tirar o seu valor. Não tire o seu valor. Você é especial, você é um ser humano surreal de incrível. Você é poderoso. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você é incrível. Você é criativa, você é sonhadora. Eu preciso dizer isso pra você, porque você não ouviu isso o suficiente. Você é poderosa, você é maravilhosa. Você é capaz de realizar qualquer coisa. Eu sei que por muitos anos você não acreditou, mas você é capaz de realizar qualquer coisa. Qualquer coisa. A próxima coisa, seja lá o que você tenha vivido no passado, ficou no passado. Não importa mais. Ficou no passado. Aprenda o que você deveria ter aprendido com aquelas lições. Não deixe que aconteça de novo. Fique esperta com você. Cuide de você. Mas você não é mais aquela criança. Você não está mais lá. Olha aonde você chegou. Olha quem você é. Olha a bondade que tem no seu coração. Olha a empatia que você tem com os outros. Olha a solidariedade que você tem com o mundo. Olha a forma, a amplitude que você olha o universo. Olhe para si. Olhe o que você se tornou. Você poderia ter dado para ruim. Você poderia ter ficado violenta. Você poderia ter ficado abusadora. Você tinha motivos. Você se tornou uma pessoa incrível, mesmo diante do caos. Olha o seu sorriso no rosto. Olha que coisa linda que você é. Olha que incrível você construiu isso. Parabéns. Parabéns. Você não deixou que a aflição que você viveu, ou que as coisas que estavam sobre você, te transformassem em algo monstruoso. Porque era isso que o diabo queria. Na verdade, é isso que o diabo quer. Pegar os seus traumas, seus medos, fazer você ficar o tempo todo vivendo o mesmo ciclo, o mesmo ciclo, o mesmo ciclo, o mesmo ciclo. Se sentindo impotente, se sentindo, não, você não fez isso. E parabéns por isso. Parabéns. Você se tornou uma pessoa incrível. E eu admiro você. Eu me orgulho de você. Eu me orgulho de onde você saiu. Eu me orgulho aonde você chegou. E eu me orgulho de você aonde você vai chegar. Eu me orgulho de você aonde você vai chegar. A próxima coisa é, esqueça a mentalidade de vítima. Você não é vítima. Naquele período que você tava lá, você era uma criança que não tinha ninguém pra te defender. E aí, de verdade, você era uma vítima. Causaram algo sobre você, você era a vítima naquela situação. Mas agora, olha, lembra. Agora você não é vítima. Você é herói da sua história, a heroína da sua história. Como eu sou a heroína da minha história? Você é a heroína da sua história. Você é a Chapeuzinho Vermelho daquele bosque. Você é o caçador do bosque. Você também é o lobo mau. Você é todos os personagens da sua própria vida. Você não é mais aquela vítima. Você saiu daquele quadro. Você é heroína. Você é heroína. Você é a única pessoa capaz de mudar a sua própria vida. É você.
Você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua mentalidade, você pode mudar o seu chão. E isso começa com a mentalidade. Você pode construir qualquer coisa, você pode fazer o que você quiser. Você não está mais debaixo do jugo dos seus pais. Você não é o que disseram pra você. Você não é o que você ouviu. Não, você não é. Próxima coisa, tem um diário. Um diário. Nesse diário, para você começar a busca de se recuperar desse trauma, comece a escrever tudo e deixa as lágrimas correrem. Joga tudo pra fora. Joga pro papel. Tira de dentro de você. Depois pegue o hábito de fazer um diário todos os dias. Escreva como você se sente, o que você viu, o que te lembrou daquele período que você superou, suas qualidades, suas fontes de vida, suas fontes de alegria, aquilo que você gosta. A próxima coisa é faça da sua vida aquilo que você quiser. Você desde criança já tinha dentro de você a sua identidade visual, pessoal, artística, matemática, você já tinha dentro de você. E você apagou isso porque não era bom o suficiente para seus pais, ou porque eles reprimiam você quando fazia alguma coisa diferente, ou não importa. Não importa. A vida é sua. Agora você é um adulto. Faça exatamente o que você quer ser. Seja o que você quer viver. Faça o que você quer. Você é dono da sua própria vida. Você pode fazer isso. E você vai ser bem sucedido nisso. Siga a sua intuição. Siga a sua voz. Siga a sua cor. Você tem uma cor. Você tem uma identidade. Siga isso. Isso é seu. Não pode ser tirado. Não pode ser roubado. Nunca. Nunca. Never. Nunca. Nunca. Nunca pode ser tirado de você. Seja aquilo que você quer. Faça aquilo que você quer fazer. A próxima coisa, se recupere. Lamba as suas feridas. Sabe o cachorro quando ele tá triste ou ele se machucou? Sabe como que ele se consola? Ele se consola, ele sabe que lamber as feridas não vai melhorar. Mas ele lambe as suas próprias feridas. Ele tá ali pra ele. Lamba as suas feridas. Como fazendo isso? Que nojento, não é nojento. Cuide de você. Eu percebia que eu tinha um problema na minha autoestima e comecei a mudar isso. Comecei a mudar isso, comecei a criar, a afirmar pra mim todos os dias, a acordar de manhã e a profetizar sobre a minha vida coisas incríveis. Eu comecei a falar, eu mereço o melhor amor do mundo, eu mereço o melhor homem do mundo, eu mereço um homem que se rasgue aos pés pra mim, eu sou uma pessoa incrível, eu mereço amizades que me exaltem, eu mereço amizades que me coloquem lá em cima. Eu comecei a mudar isso em mim porque eu percebi que a minha identidade era destruída. Então lamba as suas feridas, veja o que é que tá te machucando. Vai lá naquele lugar e passe a sua linguinha. Passe o seu metiolate. E eu passei, era minha autoestima, então eu vou me cuidar. Eu vou me arrumar. Eu vou mudar a minha beleza. E hoje eu sou a mulher mais bonita que você conhece, provavelmente. Eu sou uma das mulheres mais bonitas de todo o ciclo social que me conhece. As pessoas ficam abismadas. Ontem eu tava no shopping, porque era aniversário da minha mãe, a gente saiu pra comemorar. E eu tava no shopping arrumada. Pra mim, extremamente normal, mas a minha beleza exalta. As pessoas me seguiam com o olhar. Meu Deus, olha essa pessoa passando por mim. E o meu problema era a minha beleza. Ou eu não me achava bonito o suficiente. Eu não me achava com os traços bonitos o suficiente. Eu não me achava validada. Não achava que a minha beleza era uma beleza bonita. Ou não achava que a minha beleza era uma beleza que poderia ser exaltada. Não, a minha beleza não é só exaltada, não é só bonita, como o mundo inteiro reconhece ela. Mas primeiro eu comecei esse trabalho interno. Então veja qual é o seu problema. O seu problema é com dinheiro? Seu pai tinha um problema com dinheiro? Seu pai era mau administrador? Talvez você se retenha muito dinheiro porque o seu pai gastava tudo com bebida, o seu pai gastava tudo fora de casa e você retém muito dinheiro. Olhe aonde está a sua ferida, olhe aonde está o seu trauma, olhe aonde está doendo e cure isso. Cada um tem o seu. Eu não posso dizer qual é o seu, eu não posso dizer como melhorar o seu. Olhe qual é o seu. Eu tenho problema nisso, eu sei que eu tenho problema nisso. E geralmente você sabe, eu sei que eu tenho problema nisso, vai lá e melhore isso. Vai lá e multiplique isso. Ou então tire isso da sua vida. Não lembre, não fique revivendo o trauma. Não fique revivendo o trauma. Não reviva. Não reviva. Diga pra você o tempo todo, eu estou segura, eu estou bem. Eu não vou viver aquilo de novo. Não vai acontecer. Eu estou bem, eu estou segura. A vida funciona pra mim, você não está mais lá. Pare de ficar lembrando com dor. Depois que você passar por um período de diagnóstico, de chorar, de responsabilizar os seus pais. E mesmo assim, depois que você passar por esse processo, entender que eles não vão mudar. Depois que você passar por esse processo, você vai... depois que você passar por esse processo, você vai chorar o que tiver que chorar. Mas quando cair a última lágrima, foi a última. Acabou. Acabou. Não volte mais pra lá. Não volte mais pra lá. Se defenda.
Não se esqueça que você foi aquela criança que sofreu. Não esconda isso de você, não minta, para de mentir pra você. Sua criança interior, o seu eu, sua alma tá triste porque você não reconhece que você sofreu. Você não valida a sua dor, você valida os outros. Se os outros sofrerem, eu vou lá socorrer, eu vou ajudar, eu ajudo todo mundo, eu ajudo minhas amigas, ajudo minha mãe, ajudo a igreja, ajudo o avô, ajudo a avó, mas eu não reconheço que eu sofri. Reconheça que você sofreu. Pare de mentir pra você mesma. Pare de mentir pra você. Pare de mentir, você sofreu, você tava lá sozinha, não tinha ninguém pra te ajudar. Agora não mais, agora tem você mesma pra se ajudar. Tem a sua fase adulta pra se ajudar. Você se defende. Você não deixa que aquilo aconteça de novo. Não esqueça pra que aquilo não volte a acontecer. Valide aquela dor, porque é muito natural você esquecer. Não, porque a minha mãe foi boa pra mim hoje, então posso esquecer. Não, ela foi boa pra você hoje. Parabéns, mãe. Incrível. Fez seu papel de mãe, mas você errou comigo lá atrás. Ela errou comigo lá atrás. Seja consciente dos erros que ela cometeu. Você não pode ignorá-los. Parte da minha infância eu não lembro de nada. Eu não lembro dos meus 0 até os 8 anos de idade. O meu cérebro apagou de tanto trauma absurdo que eu sofri. Apagou, não lembro, vocês têm noção? Porque é a memória que o meu cérebro falou, foi muito doloroso pra ela. Eu não vou deixar ela lembrar. Ele não me deixa lembrar. Eu não lembro de fazer coisinhas pra... Eu não lembro de apresentação de escola, eu não lembro de nada. Eu tenho uma prima que tem a mesma idade que eu, ela lembra de absolutamente tudo. Ela lembra da professora, do amiguinho, do colega. Ela lembra da apresentação escolar, do estojo, da cor que eu tinha. A minha memória foi muito seletiva, ela esqueceu. E é ótimo que isso aconteça, eu não quero ficar lembrando. Só que depois eu fui lembrando das coisas que foram acontecendo, fui lembrando das coisas boas, fui lembrando dos momentos bons. Isso é devagar. Por que isso aconteceu? Porque eu não queria voltar para aquele período. Porque eu não podia me defender. Agora eu posso. Agora eu posso me defender. Agora eu tô aqui pra mim. Ninguém tá aqui pra mim, eu estou aqui pra mim. Então você pode lembrar daquele período que foi triste, foi doloroso, eu sei. Mas não se coloque lá naquele lugar. Não se coloque lá naquele lugar. Não se coloque. Não reviva o trauma. Não reviva o trauma. É muito comum você gostar de pessoas muito parecidas com os traumas que o seu pai te deu. Então, amizades muito parecidas com os traumas que a sua mãe te deu. Amizades, sabe, relacionamentos amorosos muito parecidos. Por quê? Porque você achava que aquela era a forma de amor. Então, você vai procurar, normalmente, as mesmas características que na sua cabeça era a forma que você era, o único jeito de você ser amada. E não é verdade. Tome cuidado. Red flags, tome cuidado. Então, esqueça aquela maneira. Você vai ter que reprogramar toda a sua mente. Você vai ter que reprogramar toda a sua mente. Reprogramar tudo, porque você vai precisar lembrar-se do que você é, de quem você é. Vai precisar lembrar-se disso. E vai ser bom que você faça isso. Vai ser muito bom. Não é ruim. Por quê? É natural que você espelhe pessoas que façam o mesmo com você. Então é muito comum você sair de um relacionamento com os pais narcisistas e você se diminuir, abaixar. Às vezes o cara é até legal, mas você começa a se diminuir tanto, se humilhar tanto, que o cara sobe em cima de você, a sua amizade sei lá, pega seu cartão, empresta, você, sei lá, de alguma forma você vai começar a replicar aquilo que você viveu. Você precisa parar com isso. Você precisa encerrar esse ciclo. Você precisa falar, eu mereço amizades que me amem. Você começa a ser exigente. No início, você tem que forçar pra isso sair. Forçar pra isso acontecer. Você tem que forçar. Eu não quero amizades que me machuquem. Eu quero amizades alegres, felizes, que me amem, que seja natural, que me elevam. Eu quero isso pra mim. Repita isso pra você várias vezes ao dia. E procure pessoas assim. Na verdade, não procure. Seja você assim pra você. Seja pra você a sua melhor amiga, que a sua melhor amiga vai vir. Seja pra você o seu amor. Se ame, que o seu melhor homem chegará. Seja pra você sua melhor companheira. Seu melhor companheiro, que a sua companheira, a sua esposa vai chegar. Comece por você. Comece por você. Próximo tópico. Faça um caderno de afirmações. Com tudo que você quer na vida. Tudo. Tudo que você quer. Mas faça esse caderno com afirmação com eu sou e eu tenho. Com um pronome possessivo, de posse. Eu sou. De ser. Eu tenho. Eu faço. Repita pra você todos os dias esse caderno. Eu tenho. Eu sou. Eu tenho. Eu sou. Lembre-se do quão poderosa você é, do quão incrível você é, do quão poderoso você é, da onde você pode chegar. Escute você. Você aprendeu a se calar. Você aprendeu
lá atrás, erradamente, que você tinha que calar o seu eu. Tinha que calar a sua criatividade. Tinha que calar o absurdo. O absurdo é a melhor coisa que existe dentro de você. O absurdo dentro de você é o extraordinário. Escute a sua intuição. Escute o seu extraordinário. Escute isso dentro de você. Não deixe ninguém tirar isso dentro de você. Próxima coisa. Se perdoe. Se perdoe por todas as vezes que você se machucou. Porque mesmo depois que você saiu daquela zona de abuso, você continuou se abusando. Mas você não sabia que era possível mudar ou viver de outra maneira. Peça perdão a você. Se perdoe por todas as vezes que você se machucou. Se perdoe por todas as vezes que você mesma se feriu. Se perdoe por todas as vezes que você se auto-sabotou, ficando sentada no sofá o dia todo, comendo, sentindo prazer com a boca sem sentir o gosto da comida. Se perdoe de todas as vezes que você se autofragilou, sendo arrancando uma espinha, sendo fazendo alguma coisa que te machucasse, ou arrancando seu cabelo. Se perdoe, peça perdão. Peça perdão ao seu corpo. Peça perdão a você por todas as vezes que você entrou de cabeça no relacionamento que você sabia que ia te machucar, mas você fez isso achando que não merecia algo melhor, que aquilo era o máximo que você poderia ter de amor. Se perdoe, porque você se feriu ali, saiu ferida, chorando, magoada. Se perdoe por você ter entrado em amizades e contado, confessado segredos para pessoas que você tinha certeza que ia te trair. E você fez isso. Mesmo a pessoa dizendo nitidamente que ia te trair. Mas você fez isso porque você se auto-sabotou. Você fez isso porque você acreditava que você não merecia um amor maior, uma amizade leal, que te amasse. Se perdoe por todas as vezes que você se comparou com os outros. Se perdoe todas as vezes que você quis ser alguém que não era você. Se perdoe quando você quis ser outra pessoa. Se perdoe quando você não se amava o suficiente e você inventava personalidades novas a cada semana. Se perdoe por isso, porque isso machucou o seu cérebro, machucou a sua alma. Se perdoe. Próxima coisa é: perdoe os seus pais. O perdão não é sobre eles, é sobre você. O perdão é uma bola grudada com uma corrente de ferro no seu pé. E enquanto você não liberar perdão, você não vai viver livre. Essa bola de ferro, como se fossem os presos de antigamente, vão continuar dentro de você. Eu perdoei a minha mãe. Eu perdoei os meus agressores. Eu lancei perdão. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque você sabia o que estava fazendo e escolheu fazer mesmo assim, mas eu não faço o mesmo. Eu não faço o mesmo com você. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque parte você replicou o que viveu e a outra parte você não quis aprender. Eu te perdoo porque é sobre você, não é sobre mim. Fica com você toda essa ignorância. Fica com você. Fica com você essa falta intelectual, essa falta de aprendizagem. Fica com você. Tudo sobre você. Eu jogo pra ela. Eu jogo pra quem me feriu. Eu não quero nada disso. Eu não quero nem a raiva disso. Eu não quero nem o rancor. Eu não quero nada. Fica. É seu. Não é meu. E pra mim eu fico a paz. A plenitude. Perdoe de verdade. Perdoe internamente. E depois sente com essa pessoa e converse. Talvez essa conversa vai ficar exaltada. Não abaixe a cabeça se ficar exaltada. Talvez essa conversa fique melodramática e ela se vitimize. Ou ele se vitimize. Mas eu fiz o melhor. Fez o melhor, você tinha que fazer o melhor mesmo. Você era meu pai, era minha mãe. Não é justificável. Nada é justificável. Mas eu estava acima do peso, mas eu era pobre. Não é justificável. Não justifica. Então você está errado por causa disso. Mas eu te perdoo. E também peça perdão. Peça perdão. Por que eu deveria pedir perdão? Por todas as vezes que você usou aquilo para ferir ela ainda mais. Porque talvez ela sabia. No meu caso, ela sabia que tinha errado e ela tentou melhorar, mas eu tinha tanta raiva que eu tentei machucar ela no mesmo nível, porque eu achava que se eu machucasse ela, eu ia conseguir ficar feliz e eu machuquei e não consegui ficar melhor ou feliz. Então eu pedi perdão porque eu a feri em lugares que eu queria ferir. Eu fiz de verdade, eu fiz consciente, tava magoada, então eu feri mesmo, mas eu pedi perdão por isso. E essa conversa já aconteceu com a minha mãe. Então me perdoa por causa das vezes que eu fiz isso e isso.
O que você fez comigo não justifica o que eu fiz com você. Então, me perdoe. Eu também errei. Eu sou adulta. Posso admitir isso. E no final de tudo, se alegre com você. Existe uma vida linda que você merece viver. Você merece o mundo, mesmo que não acredite nisso ainda. E talvez você tenha que me seguir muito aqui e me ouvir muito aqui nesse canal. Tudo bem? Tô disposta pra isso. Você merece o mundo. Se alegre. A vida apenas começou. 2026 apenas começou. Você tem uma vida inteira pela frente. Não importa se você tá vendo esse vídeo com 28, com 29, com 30, com 70, com 50, com 45. Não me importa. A vida pra você começa quando você decide que ela começa. Você merece o mundo inteiro. O mundo inteiro. Tudo de melhor nessa vida é o que você merece. Você merece uma vida incrível. Você merece a maior quantidade de dinheiro que você puder imaginar e mensurar. Você merece a melhor versão de você. Mais gostosa, mais suculenta, mais sexy, mais atraente. Você merece a melhor beleza, o melhor marido, a melhor esposa. Você merece. Você merece. Você merece a melhor vida. Você merece o mundo. E a última coisa é: Deus quer ver você levantar. Levante-se. Deus está esperando você superar os seus traumas e ajudar outras pessoas. Ajude-os. Porque não foi culpa de Deus o que aconteceu com você. As pessoas aqui na Terra, elas têm suas atitudes, elas escolhem fazer isso. Seu livre-arbítrio. Então não coloca na conta de Deus. Agora você discute ao que Deus tem falado pra você. Você é filha única, você é filha amada. Deus quer que você se levante. Deus quer que você vença. Você não vai ter torcedor maior do que o Deus, nosso único suficiente Salvador. Ele quer que você cresça e vença. Ele é a única pessoa do universo, o único ser do universo todo pleno. Eu posso falar isso com absoluta certeza. Que não quer o seu mal. Ele só quer o seu bem. Deus quer o seu bem. Deus quer que você vença. Deus é o seu melhor apostador. Deus é o seu melhor advogado. Deus é o seu melhor pai. Ele te ouve, ele te vê, ele te ouviu, ele te ama, ele quer que você cresça, ele quer que você vença, ele quer que você tenha a melhor vida, ele quer que você tenha as melhores experiências, ele quer que você tenha os melhores e os maiores e incríveis oportunidades. Ele quer isso pra você. Deus quer que você vença, ele é o seu melhor apostador. Ele apostou as fichas da vida dele em você. Ele é o seu melhor apostador, o seu melhor amigo. Ele diz, vai que eu acredito em você. Você fala, eu não consigo. Ele fala, vai que eu acredito em você. Ele coloca todas as fichas dele em você. Não duvide do amor de Deus por você. Ele te ama mais do que o mundo inteiro. Você vale mais do que todo o ouro e toda a prata. Coloca todo o dinheiro do mundo numa conta. Não vai comprar você. Não compra você. Ame a Deus. Ouça que Deus te ama. Ouça que Deus cura outras pessoas para falar para você que Ele te ama. Ele é incrível. E você é incrível. E Deus quer que você tenha uma vida incrível. Seja incrível nessa vida. Seja maravilhoso. Você merece o mundo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo demais. Parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns. Existe uma vida linda para você viver. Você merece vivê-la. Merece vivê-la. Eu te amo. E até o próximo vídeo.